Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Antony no Atlético de Madrid. Faz sentido. E Richard Rios, meus amigos. Richard Rios é novo jogador do Benfica, contratado. Leila Pereira bateu o pé e conseguiu o valor que ela queria, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos começar aqui pelo Atlético de Madrid, ó. Saiu essa especulação, cara, não é uma fonte muito boa. Não é. Uma fonte que chuta muito. Mas, cara, eu vi isso aqui, aí eu pensei, tipo assim, vamos olhar o encaixe. Mano, pior que faz sentido, velho. Cara, pra você ver, o Simeone, você fica tanto com esse negócio na cabeça aqui, ponta de pé trocado, que eu jurava que o não é esse aqui não. Que o Juliano, ele era canhoto. E não, ele é destro. Ó, 9, joga ali pela direita, jogou muito tempo pela direita, se você ver aqui, ó. La Liga. Ó, muito pela direita. Ó, o cara jogou tanto pela direita, você vê. Jogou tanto pela direita que na minha cabeça ele era canhoto. E não é. Se você ver o elenco do Atlético de Madrid, não tem esse ponta canhoto. O Lino. Destro. Não tem. Aí você pensa, Almada. Ponto forte do Almada, caindo pela esquerda também. Baeninha, esquerda. Playmaker pela esquerda. Ou seja, você não tem um ponta direito. Cara, o Antony faz sentido, cara. E o Antony se adaptou brilhantemente à La Liga. Com o Betis. Faz sentido. Não é tão caro. Eu acho um jogador que o Atlético de Madrid pode pagar. O problema é o salário. O Betis está até um tempo aí tentando negociar uma estrutura salarial pro Antony. O salário talvez seja um problema pro Atlético de Madrid. Não sei se o seu salário é impagável. Deixa eu ver aqui. Será que ele já tá no Manchester United de Capoli? Cara, faz sentido, velho. Quando eu olhei assim, brother, faz sentido, velho. Na minha cabeça, eu jurava, o Simeone era canhoto. Por isso que eu falava, Lukman, ponto esquerdo, né? Pra você ver como é as coisas, né? Antony, ó. O Antony ganha... Uai, não é um salário alto não, net. Pro Atlético de Madrid, não, né? 3,5 pra um clube como o Betis é pegado. Pro Atlético de Madrid, 3,5. 3 milhões de euros limpos. Vamos ver o Atlético de Madrid? É euro, net, vamos ver a estrutura. Dá uma pegada. O cara chega... rapaziada. Aí, meu grampeador. Cara, dá uma pegada, rapaziada. O cara chegar ganhando mais que o Julian Álvares, não dá. Aí você vê, ó. O Julian Álvares tá limpo, ó, net. O Julian Álvares é 3,4, ó, não é nem confirmado. Você vê, chegar ganhando mais que o Coque, mais que Lenormand. Velho. Aí dá uma pegada. O salário dele aqui, ele tem que chegando mais que Sorloth, mais que o Griezmann hoje. O salário do Antony pode ser que dê uma pegada. O salário 100%, né? 100% aí pode ser que dê uma pegada o Atlético de Madrid, realmente o Antony, velho. Mas, brother, faz sentido, velho. Quando eu li essa especulação de Antony, caraca, velho, pior que faz sentido, velho. Um atacante ali, o Antony tem aquele poder individual, tem aquela capacidade de finalizando, chegou produzindo no Betis, o Gold, né? Pô, caraca. Gente, o Antony não é um jogador preguiçoso de não voltar. Obviamente, ele não é um grande marcador, né? Que vai ficar desarmando. Mas se precisar, marca alto, faz a dobra de marcação. O Antony não é preguiçoso. Entendeu? O Antony tem aquela qualidade individual, tem aquele boost no X1, tem aquele jeito de jogar um pouco futebol das ruas. O Antony é um jogador sem medo. O Antony é um jogador que precisa de confiança. Muito claro isso. Gente, ó. Não deixe a passagem dele pelo United e o preço dele enganar vocês, cara. O Antony era um grande potencial. O Liverpool, gente, estava de olho no Antony para substituir o Salah um dia. O problema é que a pressão do preço, o preço que o United pagou nele, toda a pressão, a expectativa, aí veio os problemas fora de campo, queimou muito ele. Você vê, ele foi para um ambiente mais tranquilo, ele jogou bem.
Ele jogou bem. Ele ainda tem aquela capacidade de drible. Gente, o Antony, você vê, todo mundo hoje tá buscando aquele ponta que quebra a linha, aquele volante que vai pra... aquele ponta que vai pra cima, que quebra a linha, que é driblador. O Antony tem isso. O problema do Antony sempre foi contundência, tomada de decisão, pensar um pouco melhor a jogada. O Antony, na época do Ajax, eu achava que ele podia pensar um pouco melhor. Eu achava que ele dependia muito da individualidade. Ele poderia trazer um jogo um pouco mais pensado. Ele era muito cru quando ele saiu do Ajax pro United. Esse talvez o maior problema. Ele talvez era cru no futebol e mentalmente. Eu acho que o Antony, toda essa treta que ele teve lá com aquele episódio lá, ele com a ex dele, eu acho que pro bem ou pro mal, mexeu um pouco com a cabeça dele talvez ser um jogador melhor, uma pessoa melhor. É difícil julgar isso, eu não quero julgar o ser humano. Até porque, se realmente ele fez o que ela acusou, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. É errado você agredir mulher em qualquer circunstância. Mas depois do que aconteceu, depois meio que era... É difícil você julgar isso. Mas eu acho que ele aprendeu um pouco mais. Eu até acho que o Antony, desses aí até meio que desfavorecido, sabe? O desfavorecido do Rubem Amorim, talvez, se tem um que talvez merecia uma segunda chance no United, era o Antony. Eu até acho que o Antony merecia uma segunda chance na mão do Rubem Amorim. Eu até acho. De Sancho, Rashford, Garnacho, se tem um pra mim que merecia uma segunda chance, é o Antony, belezinha? Eu acho que seria uma boa pro Atlético de Madrid, tá? Eu acho que seria uma aposta interessante, uma individualidade, um cara que corta pra dentro, finaliza. Eu acho que o Antony seria uma boa. E meus amigos, ó, terminar o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid fez contato aí com o pessoal do Renato Veiga, né? Ó, o Chelsea quer um pacote de pelo menos 40 milhões de euros para vender o Veiga, enquanto o Atlético tá preparado para avançar em negociações pelo Renato Veiga. Já fiz um vídeo sobre isso. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Renato Veiga, já fiz um vídeo sobre isso em relação ao Atlético de Madrid. Vou deixar na descrição, belezinha? Richard Rios, meus amigos, ó. Novo jogador do Benfica, rapaziada. O que aconteceu? O preço. O Benfica vai pagar 27 milhões de euros em 3 parcelas. 27 milhões de euros em 3 parcelas. Ah, mas a Leila queria 30, a Leila queria 30. O Richard Rios abre mão dos 10% dele. Ou seja, 10% de 30, 3. Aí o Benfica tá pagando os 27 milhões de euros, que é do Palmeiras. O Palmeiras queria 30 milhões de euros fixos, sem bônus nem nada. 30, esse era o preço do Palmeiras, pelo Richard Rios. Aí, pra não pagar 30, o Richard Rios, ele abriu mão de 10% da transferência. Abriu mão, 10%. Abriu mão. Aí o Palmeiras recebeu aí os 27. Aí tem mais 6% que é do Flamengo, tem uma porcentagem também que eu acho que é do Guarani. Enfim, mas isso aí é o Palmeiras que vai pagar, não é o Benfica. O jogador abriu mão de 10% para facilitar a saída do Palmeiras. Richard Rios é novo jogador do Benfica. Benfica paga um bom valor. O Benfica supera Roma, Zenit. O Benfica, você vê. Gente, ó, precisava do Benfica viajar até o Brasil, não. Não precisava para você fechar o negócio, mas era muito para mostrar pro jogador, ó, te queremos, cara. Tô saindo de Portugal pro Brasil para vir aqui te contratar. Isso aí mostra que você quer o jogador quer se sentir pertencido. E o Benfica fez isso, foi lá no Brasil, aqui no Brasil, né? Foi aqui no Brasil, veio e contratou o jogador, 27 milhões de euros para o Palmeiras. Gente, ó, até fiz um vídeo ontem sobre o Benfica. O Benfica tá fazendo uma janela bem técnica, mas técnica assim de perfil, trazendo perfis novos. Você vê, você tinha lá Alexander Bar, você não tinha muito, você traz um Dedic, um lateral mais técnico, você traz um Barrenetxea, que é um primeiro volante de mais distribuição, mais de jogo com bola, você traz um box-to-box puro, que é o Richard Rios, um cara que marca no meio campo, que chega pro ataque, conecta com 10, um cara de intensidade, um cara que tá pronto. O Richard Rios é um cara que tá pronto para dar o próximo passo, que é ir para o futebol europeu. O problema do Richard Rios, rapaziada, aí eu falar até o pessoal aqui do Brasil, o problema do Richard Rios é oscilação, é consistência. Ele tá num momento maravilhoso, ele tá jogando muita bola.
Tá jogando muito o Richard Rios. É fato, ele tá jogando muito. Mas ele é um jogador que de vez em quando dá umas osciladas. Belezinha? Eu acho que, por exemplo, até esse Super Mundial, que ele impressiona muito no Super Mundial, eu não acho que tinha tanto assédio em cima dele da Europa. Mas esse nível que ele mostrou no Mundial, ele já mostrou aqui no Brasil, mas 3, 4 jogos, aí cai um pouco. 3, 4 jogos, aí cai um pouco. 3, 4 jogos, aí cai um pouco. O Richard Rios é um jogador que oscila muito. Se ele fosse um cara 100% consistente, ele estaria indo pra elite da Europa. O problema do Richard Rios, essas oscilações dele. Mas quando ele tá online, quando ele tá jogando bem, vocês vê, ele é um box-to-box, jogador de área a área, um todo campista, puro. Ataca, defende, marca, dá consistência pro meio campo, leva a bola pro ataque, desarma, muito técnico. O Benfica, além de contratar um cara que chega pro ataque, um cara que defende, contrata um cara que vai trazer qualidade. O Richard Rios, ele tem esse background do futsal, um jogador muito técnico, que cresceu muito fisicamente também, amadureceu. Tomara que ele seja consistente, porque se ele jogar o que ele sabe no Benfica de maneira consistência, tem um potencial enorme do Benfica dobrar o que pagou por ele. O problema do Richard Rios é a idade, eu acho. Ele já tá com uns 25, 26 anos, né? 25, né? Ó, 25 anos. Vamos imaginar que ele faz 1 ou 2 anos bons pelo Benfica. Com 27, é difícil dobrar com 27 anos, a não ser que a Arábia Saudita leve. Mas, cara, se ele jogar em alto nível 2, 3 anos do Benfica, consistente, eu acho que o Benfica pode dobrar o que pagou por ele. O problema é que já chega com 27 anos, né? Aí o valor de mercado, ó. Você vê, o mercado hoje em dia não quer muito jogador de 27, 28 anos, né? Mas é um jogador que vai chegar e vai dar impacto pro Benfica, vai trazer qualidade pro Benfica. O Benfica, com o Richard Rios, se torna um time melhor. E com o Sport perdendo o Gyökeres, entendeu? Benfica, falta ponta direita. Teve uns papos aí de Mussá do Feyenoord, rapaziada. O Mussá é difícil, hein? E o Mussá vai ter que botar a mão no bolso pra contratar o Mussá, mas seria um ótimo nome, tá? O Mussá é um ótimo nome. Cara, o problema do Anthony é o salário pro Benfica. O Anthony aí, ó. Aí, Benfica. O Anthony. O Anthony, Benfica. Deixa eu ver a folha salário do Benfica. Eu acho o salário do Anthony é o Benfica. Não, acho nem o jogador mais pago do Benfica deve ganhar o salário do Anthony. Ó, você vê. Caraca, o Trubin ganha 3. Ah, esse aqui é bruto. É, tem nem condição, rapaziada. Ó. Cara, ó, o Trubin hoje é o maior salário do Benfica. Não tá muito confirmado aqui, não, né, ó. O Anthony ganha quase o dobro do Trubin. O salário é muito difícil pro Anthony. Entendeu? É muito, muito complicado. Cara, é porque o Frankfurt quer ele, mas o Hitsudoan, rapaziada, 8.5, 27 anos. Hitsudoan no Benfica seria uma boa. O Nakamura à esquerda. Mas tem um ponta direito lá no Reims. Ele é esquerdo, cara. É o outro. Tem um lá no Reims, peraí. Tem um pontinho aqui no Reims. Esqueci o nome dele. O Ito. Ó, aí, torcedor do Benfica, ó. Esse aqui já é um pouco mais experiente. 32 anos, mas, ó. 4 gols, 3 assistências. Ó, temporada passada. Ó, 9, quase 10 de XG. Caraca, o Ito pensava que tinha mais gols, velho. 6 gols, né? Esquece o Ito. Pensava que o Ito tava com uma produção melhor. Sempre de vez em quando eu vi ele fazendo os gols. Aí o nome que surgiu é o Mussá, né? É muito talentoso, tá, rapaziada? Muito, muito talentoso. Mas esse aqui o Benfica vai ter que botar a mão no bolso. Aí, Benfica. Esse aqui também pra ponta direita. Pra ponta. Ah, o Tisoliza é. Sempre esqueço que ele é destro. O Tisoliza é destro. BC, Tisoliza é destro. Tinha um menino, né? Só que o Sunderland contratou. O Taub. O Taub era canhoto, é? Ó, o Taub. Mas é destro também, o Taub. Caraca, tá difícil uns pontos em direito bom, né? Tá complicado. O menino. Vou dar uma olhada depois.